Vamos lá, meus amores, continuando aqui pra gente finalizar nosso devocional do dia, ok? O reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele. Levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argob e Erié, na cidade do Palácio Real em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. O reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou durante 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglate-Pileser, rei de Assaria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Jonoa, Quedes e Azor, tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a serra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elã, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele atacou e assassinou, tornando-se seu sucessor no 20º ano de reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Jotão, rei de Judá. Começou a haver uma sucessão de vários reis, né? Mas em todos eles estavam, assim, fazendo o que o Senhor reprovava. E com isso, Israel foi só diminuindo e o seu povo foi só pagando um preço alto por tudo que eles estavam fazendo, né? Então, vamos lá. O reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Gente, aqui na cabeça de vocês têm que ter só separado que Judá é uma coisa, Israel é outra, mas todos eles eram das tribos, né? E eram todos descendentes, todos eram povo de Deus, mas todos eles estavam ali naquele pecado, naquela coisa, por isso eles tinham tantas guerras entre eles, por isso não tinham tantos conflitos, que não eram para ser uma coisa só, mas acabava que eles brigavam entre eles também, né? Então, vamos lá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, perdão, gente. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso para eles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Quer dizer, eles como reis até faziam o que o Senhor aprovava, só que eles não eliminavam a idolatria do meio do povo. Então não tinha como ser abençoado totalmente o reino deles, né? Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e de suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu precessor, seu filho Azaz, foi seu sucessor. Quer dizer, Deus estava colocando a Síria aos poucos ali dentro, aos poucos. Por quê? Porque eles mantinham idolatria ali no meio do povo, eles não estavam sendo fiel ao Senhor. O reinado de Azaz, rei de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Joatão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade, começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu precessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Ou seja, já estava ruim o negócio, Acás acabou de piorar em tudo, né? Porque se com os reis fazendo o que o Senhor estava aprovando, eles já estavam tendo problemas. Imagina agora que entrou um que não vai fazer, que já vai piorar o negócio aqui pro lado deles, certo? O que Deus aprova e
andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Acaz resolveu, assim, chutar o pau da barraca de vez e, tipo, pra mim, assim, sacrificar o próprio filho já foi, assim, o fim do universo nessa parte aqui, o que Acaz fez, né? Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Então, Refins, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram em luta contra Acaz e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edonitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Quer dizer, ele perdeu uma cidade, né? Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou teu servo, teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria. Gente, os nomes são parecidos. Assíria é uma coisa e Síria é outra coisa, tá bom? Então, vamos lá. Dos reis da Síria e do rei de Israel. Ele tá pedindo ajuda para uma outra nação, para ajudar ele a sair fora dos que estão atacando. Acaz juntou a prata e o ouro, encomendas no templo do Senhor, encontrados no templo do Senhor, e nos depósitos do palácio real, enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este atendeu ao seu pedido e atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. A Síria veio socorrer, né? Pediu aí uma ajuda, né? Aos universitários. E eles socorreram e realmente conquistaram Damasco. Então o rei Acaz foi a Damasco e entrasse com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções do rei Acaz tinha enviado de Damasco e terminou antes do retorno de Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal. Derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e colocou no lado norte do altar. Então o rei Acaz deu essas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande ofereça holocaustos de manhã e oferta de cereal à tarde. No holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto da oferta de derramados de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e tirou as pias da entrada dos móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e os colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que usava no sábado, que fora construída no templo, e supriu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e suas realizações estão escritas nos registros históricos do rei de Judá. Acaz descansou com seus antepassados, foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. O reinado de Oséias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel e em Samaria e reinou durante 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não mais como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º reinado
No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alá, em Gozã, do rio Arbor, e nas cidades dos Medos. Aqui começou, assim, o fim, né? O começo do fim. Quando ele deporta as pessoas para a Síria, né? Então, vamos lá. Israel é castigado com exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que o tirara do Egito sob o poder do faraó e do rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Então, gente, eles tinham tudo na mão deles. E o que eles fizeram? Jogaram tudo fora. Por causa de idolatria, por causa de pecados contra o Senhor. E agora a gente vai ver as consequências disso, certo? Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor e o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto, debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram a ira do Senhor. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos. Quer dizer, o Senhor, ele tinha piedade de Israel. Quantas vezes a gente viu aqui ele ter piedade, não é? Quantas vezes? Obedeçam as minhas ordens, os meus decretos, de acordo com toda a lei, e ordenei aos seus antepassados, que obedeçam e que lhes foi entregue por meio de meus servos, os profetas. Quer dizer, existiam profetas entre eles, Deus levantou profetas com muita unção, com muito poder, mostrava o poder de Deus diante dos olhos deles, e nem assim eles se tocaram, né? Então, quando a gente não obedece, a gente paga um preço, certo? Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos e aliança, e ele tinha feito com seus antepassados e suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes visse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerro e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exercícios celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, fizeram feitiçaria e venderam-se para o Senhor. E venderam-se para o Senhor, para o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. Eles fizeram, eu diria que eles aprontaram tudo que eles podiam e que eles não podiam, né? O Senhor não abandonou eles assim à toa, eles abandonaram o Senhor primeiro. Por isso que eu digo que às vezes a gente se ira, às vezes contra Deus em algumas ocasiões, mas você tem que ver se não foi você que abandonou ele primeiro, né? Eles abandonaram a Deus, não foi Deus que abandonou eles. Pelo contrário, todas as vezes que eles clamaram, ele estava ali. Eles clamavam por Deus, Deus perdoava, eles pagavam um preço, mas Deus sempre perdoava, né? Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou de sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Surgiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nabate, que introduziu Israel a deixar de seguir o Senhor e levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido, por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado da terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. Quer dizer, eles perderam aquilo que Deus tinha de melhor para eles quando eles se desviaram.
E Judá se safou ali por causa de Davi, né? Porque Deus teve piedade e manteve a promessa dele, né? O repovoamento de Assíria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim. E os estabeleceu na cidade de Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoraram o Senhor. Por isso ele enviou leões por meio deles, que mataram alguns deles dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades da Síria, não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Isso quer dizer o quê? Gente, eles foram deportados para a Síria. Só que Deus estava lá naquela terra. Então, ele trazer povos de outros lugares para ali era maldição para os próprios povos que iam morar ali, entendeu? Então, o rei da Síria deu essa ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Quer dizer, o rei da Síria, ele era inteligente, ele não era uma pessoa burra, porque ele sabia do poder daquele Deus, e ele sabia que aquela terra ia ficar inóspita se ele não andasse conforme as leis do Senhor. Então, manda alguém que sabe o que Deus deles querem para que seja feito. Então, foi mais fácil para o rei da Síria doutrinar as outras pessoas para tentar fazer as outras pessoas agirem como o Senhor queria para que pudesse habitar ali naquela terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Ramate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimaram seus filhos em sacrifício, Adrameleque e Anamaleque, seus deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir, como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se preocupam com os decretos, com as ordenanças, com as leis e os mandamentos do Senhor Deus descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito, com grande poder e um braço forte, é quem vocês adorarão. Diante deles vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o culto, o cuidado de obedecer os sacerdotes, as ordenanças, as leis e aos mandamentos que lhe prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram com suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoraram o Senhor, também prestaram cultos aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Quer dizer, o pecado permaneceu na terra, né? Por mais que colocou um sacerdote ali para introduzir, fizeram uma coisa mais ou menos ali. Para Deus não se faz nada mais ou menos. É por isso que tem tanto problema, tantas coisas acontecem. Porque não dá para fazer a coisa mais ou menos. Ou você... Eu sempre digo, você não pode acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Ou você faz tudo para Deus, ou você não faz. Porque fazer o mais ou menos não funciona. Para Deus não funciona o mais ou menos. Capítulo 18. O reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como feito o rei Davi, seu precessor. Por isso que Judá ainda se mantinha de pé por enquanto, porque os reis ali ainda estavam fazendo, né, o que Deus aprovava.
Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neusutã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos do Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei de Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada. Ele derrotou os filisteus até Gaza e seu território. Olha só, gente, é tão perfeito, é tão claro. Quando Deus está com os reis, quando os reis faziam o que Deus queria, quando Deus servia a Deus de coração, as coisas fluíam. Olha só, ele foi um rei que fazia o que Deus queria. E aí, o que acontece? Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém entre eles, nem todos os reis. Ou seja, a confiança é a base do negócio, não é? Quem já ouviu isso? A confiança é a base do negócio e a confiança em Deus é a base do reinado. E é a base de nossas vidas. Então, guardem isso para vocês. Eu acho que esse versículo, essa parte aqui, então vamos lá. 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Fala sobre confiança. A confiança em Deus. Confiou, dá certo. Não confiou, o resultado tá na Bíblia, gente. É só vocês assimilarem, né? No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano de reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para si e os estabeleceu em Ala, em Gozã, do rio Arbor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeciam ao Senhor, o seu Deus, mas violaram sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei de Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquins: cometi um erro. Para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria no palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batantes do templo do Senhor e deu ao rei da Assíria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. De Laquins, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo. Com um grande exército, eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo ao campo do lavadeiro. Eles chamaram pelo rei o administrador do palácio. Elaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante do campo lhe disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia de poder militar? Em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribuiu a quem nele confia. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu Senhor,
o rei da Síria. Eu lhe enviarei 2.000 cavalos se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar, destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchaste contra este país e eu destruísse. Então Ealaquim, filho de Ilquias, Sebená e Joá, disseram ao comandante de campo: Por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: Será que meu senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para que estão sentados no muro? Que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: Com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Então, cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água em sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais e vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida, não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Sei que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Seravaim, de Rena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele estava questionando firmemente, né, Deus? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Primeira vez que eu vejo o povo ser obediente. Vamos ver. Então o administrador do palácio, Ealaquim, filho de Ilquias, e secretário de Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante do campo tinha dito. Era um tal de rasgar vestes, né? Acho que era uma forma de desestressar naquela época, gente. Vamos rasgar, vamos rasgar. Se essa moda pega hoje em dia também, meu Deus do céu, não ia sobrar pano na terra. Capítulo 19. A predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato do rei Ezequias, rasgou suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna, os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles, para se humilharem, né, eles colocavam panos de saco para mostrar que eles estavam se humilhando, que eles eram simples, né? Eles disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça as tuas palavras e o comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor teu Deus repreenda pelas palavras que ouviu, porquanto suplica o Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: diga ao teu senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retomar o seu próprio país. Quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada.
Quando o comandante do campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope, no Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairão nas mãos da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito em todas as nações, como os destruíram por completo, e você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das outras nações foram destruídos por meus antepassados e se livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Refeze e o povo de Edém, que havia em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvim e Rena e Deivã? Ou seja, ele estava sendo super oprimido por todo mundo, né? Mas ele estava se mantendo ali, ó. Ele foi assim, super oprimido. O que eles perguntavam? Tantos deuses, ninguém safou as cidades, né? Por que você acha que você vai ser especial? Por que você acha que o seu Deus é tão especial, né? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra, dá ouvidos ao Senhor e vê. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios num deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Linda essa oração! Linda, 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 linda! Só tu é Deus. E amanhã a gente continua para ver o que vai acontecer, como Deus vai reagir diante dessa oração, né? Mas o mais importante aqui, eu acho que ele foi um Deus, como foi um rei, como descrito aqui, como não houve outro rei, porque ele foi muito pressionado. Imagina, ele era uma gota d'água ali naquele oceano, onde estava acontecendo tudo aquilo, ele estava ali no meio, e ele tinha a fé que ele não poderia deixar morrer ali tudo que Deus já tinha feito, porque com ele estava a unção, com ele, com aquele povo, estava tudo que Deus já tinha feito, ele não poderia deixar Deus morrer ali. Não poderia deixar tudo aquilo morrer ali com ele. Então, por isso que ele confiou tão plenamente. Então, sejamos como Ezequias. Confiemos no Senhor plenamente, embora sejamos apenas uma gota dentro do oceano, no meio de tantos problemas, no meio de tantas coisas, que Deus venha de encontro a você e faça que você tenha essa confiança que Ezequias tinha, que Deus vai de encontro a você e vai fazer você realmente reagir. Certo? Porque quando a gente tem aquela unção, quando a gente tem aquela força vinda que só vem de Deus, perante a nossa confiança, perante a nossa fé, é que a gente consegue reagir diante de tantas adversidades. Eu te garanto que piores adversidades que a gente passa, eu acho que esse cara aqui tava ali nos 5 minutos do segundo tempo pra morrer. Era assim que ele estava, porque ele sabia que quando a Assíria invadisse, que não ia sobrar terra sobre pedra, não ia sobrar nada. E o que é pior, ele também estava na mão do povo, um povo que era obstinado, desobediente, pela primeira vez se calou, como o rei havia dito. Como que isso não é de Deus? Porque eles faziam tudo errado, mas ali eles se calaram. Porque eles falaram, não, peraí, a gente vai morrer, vamos se entregar que é mais fácil, né? Mas não. Se calaram e permaneceram neutros. Tem momentos que nós temos que ser neutros também diante de algumas coisas. Tem momentos que a gente tem que se calar. Porque quando a gente se cala, a gente consegue pensar e analisar para depois tomar uma decisão. Sempre ter um filtro entre a mente e a boca. Tem pessoas que não têm esse filtro. Pensou, falou e aí, tipo, o estrago tá feito, não é verdade? Então, toda vez é sempre importante a gente ter um filtro. Pensa, analisa diante de decisões importantes. Temos que pensar e analisar antes de soltar o verbo aí e falar besteira, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.